Nesta aula, nós vamos prosseguir no estudo dos sólidos, em particular, analisando propriedades de condução elétrica observada nos sólidos, mas sem nos preocuparmos em exaurir esse tema, porque, afinal de contas, esse é um tema com uma vastíssima gama de aspectos que nós não teríamos como abordar dentro do escopo deste nosso curso. No momento, então, nós vamos nos ater a aspectos que são essenciais para, pelo menos, um entendimento preliminar da tecnologia de semicondutores, das noções, inclusive, relacionadas à supercondutividade, para que haja, minimamente, uma familiaridade ao se mencionar esse tipo de assunto na discussão sobre tecnologia em comunicação na área em que vocês estarão atuando. No que se refere à condução elétrica, discutimos anteriormente que a interpretação clássica da condução elétrica supunha que haveria uma rede de íons situados em espaços regulares, e esses íons, então, teriam uma estrutura volumétrica que, olhada de qualquer direção, propiciaria uma área de contato sobre a qual os elétrons, então, colidiriam e, com isto, alterariam seu estado de movimento. Ora, nesta interpretação clássica, como discutimos anteriormente, o livre caminho médio estava, então, relacionado com a dispersão dessas nuvens, essas ondas de elétrons, pelos íons. Ora, estes íons estariam ocupando regiões como se fossem partículas densas, como bolas de boliche, por exemplo, ou de bilhar. Ora, se desta maneira deveriam ser interpretados, quanto maior fosse a área de contato, menor seria, então, o livre caminho médio. Portanto, se tivéssemos muitos íons e, ao mesmo tempo, área de contato grande, ou seja, íons com raio grande, haveria, então, um livre caminho médio reduzido para os elétrons. Eles colidiriam com esses íons e, logo em seguida, colidiriam novamente. Daí a noção de que a condução elétrica que se faria pelos elétrons em movimento quando acelerados por campos elétricos entre cada par de colisões, seria, então, uma condução elétrica reduzida por causa deste número de colisões com a estrutura cristalina. Esta, então, era a visão que discutimos anteriormente como sendo a visão clássica. Poderíamos, por outra parte, considerar a visão quântica, em que, na realidade, os íons teriam uma localização espacial muito mais reduzida, evidentemente estariam acompanhados de uma nuvem eletrônica em torno, mas, de toda forma, teriam, sem dúvida, um volume bastante reduzido, mas teriam, sim, um comportamento, propiciariam um comportamento semelhante ao de um oscilador harmônico, como discutimos anteriormente. No caso quântico, o oscilador harmônico tem os seus estados de energia igualmente espaçados, tem diversas propriedades interessantes e, principalmente, se adequa de uma maneira melhor ao formalismo da mecânica quântica que se aplica nestes casos
da estrutura cristalina, vibrando na presença de níveis de temperatura mais elevados do que o que seria o zero absoluto. Neste caso quântico, a observação experimental de como o sistema variaria com a temperatura é um elemento crucial em reforço à teoria quântica, em oposição à teoria clássica. Efetivamente, a mesma expressão pode até ser usada para exprimir o livre caminho médio como função essencialmente da área de contato que o conjunto de elétrons encontra ao se movimentar no sólido. De fato, sendo esta área de contato de comportamento semelhante à de uma oscilação de um oscilador harmônico, que é uma aproximação mais adequada para o comportamento que é quântico na sua natureza do íon em presença de uma agitação térmica maior, ou seja, ele próprio está num estado energético maior, vibracional, portanto, atinge níveis de energia mais elevados e, como discutimos anteriormente, em presença de um poço de potencial semelhante a uma parábola, ele vai então exibir aquele comportamento correspondente a níveis de energia igualmente espaçados, por exemplo, como primeira aproximação, e, portanto, oferece uma visão pictórica, uma visão intuitiva de que você tem essencialmente uma placa, realmente um disco com área correspondente à da oscilação deste oscilador harmônico, no caso, em duas dimensões. Essa seria, então, a visão de uma partícula que se confrontasse com este íon em um estado energético, não no nível fundamental do oscilador harmônico. Portanto, esta interpretação da área de uma forma mais adequada do ponto de vista quântico propicia, efetivamente, um instrumento de equivalência adicional. Por quê? Porque a energia do oscilador harmônico, como vimos, está relacionada ao quadrado da amplitude de movimento, efetivamente. E, ao mesmo tempo, está também relacionada com K, constante de Boltzmann, multiplicado por T, temperatura absoluta. Ou seja, o quadrado do deslocamento do oscilador harmônico está, então, relacionado com a temperatura. É proporcional, diretamente proporcional. Desta forma, teríamos, então, que o livre caminho médio, que é proporcional ao inverso da área produzida pela oscilação do tipo oscilador harmônico, seria, então, também proporcional ao inverso da temperatura. Ora, a resistividade é tanto maior quanto menor seja o livre caminho médio. Ou seja, a resistividade do material é proporcional ao inverso do livre caminho médio. Portanto, ela será proporcional à temperatura. Ou seja, este pequeno argumento de natureza qualitativa corrige o comportamento da resistividade em relação à temperatura que é efetivamente observado. Ou seja,
o modelo clássico, que previa um comportamento como temperatura proporcional a 1/2, ou seja, raiz quadrada de temperatura, não é capaz de explicar adequadamente o comportamento da resistividade em relação à temperatura. Coisa que, num argumento simples, já podemos ver que se verifica no caso da explicação quântica. Evidentemente, haverá a possibilidade de impurezas no material que se está estudando, no material condutor que está em estudo. Então, a outra fonte de imperfeições na estrutura, na regularidade absoluta da estrutura cristalina, então, que se trata de imperfeição por vezes plantada no próprio material, aqui chamamos dopagem. Esta impureza também propicia um efeito de resistividade no material, que, no entanto, é um efeito que não se reduz com a diminuição de temperatura. Ele é um resultado de imperfeições efetivamente geométricas na estrutura cristalina que não são removidas pela redução de temperatura. As imperfeições oriundas das oscilações dos íons, estas sim, com a redução de temperatura, espera-se que elas se reduzam a zero, essencialmente, porque então haveria um patamar de completa estaticidade dos íons nessa estrutura cristalina. É importante, no entendimento da condução dos sólidos, a noção de que, para um átomo individual, efetivamente, os níveis de energia estão, inclusive, os níveis mais baixos, claramente, muito espaçados. Ou seja, se você tem um elétron num estado energético e vai levá-lo a um outro estado energético, você tem que fornecer a ele uma quantidade de energia significativa. Veja o que acontece no caso do átomo de hidrogênio, em que o nível fundamental é de menos 13,6 elétron-volts e o primeiro nível de energia acima dele disponível para um elétron seria de menos 3,4 elétron-volts. Ou seja, essa é uma grande diferença em energia para ser fornecida. No entanto, um importante aspecto deve ser levado em conta quando se colocam juntos átomos, por exemplo, de mesmo tipo. Neste caso, o mesmo hidrogênio, então, dois átomos de hidrogênio colocados um ao lado do outro, o mesmo nível fundamental do hidrogênio que estava com uma energia muito bem definida, devido à interação com o outro átomo presente, com o potencial do outro átomo presente e com a distorção nas funções de onda decorrentes daí, você então obterá para o próprio nível fundamental não um, mas sim dois níveis. Ou seja, o nível fundamental, se são dois átomos colocados lado a lado, o nível fundamental ele se subdivide em dois níveis muito próximos em energia. Efetivamente, o primeiro nível de energia acima do átomo de hidrogênio isolado continua lá, e pela presença do outro átomo de hidrogênio, ele também se subdivide em dois níveis também muito próximos. Essa é uma interação de natureza mais fina do que a interação com o potencial central eletrostático. Portanto, este efeito, que é muito interessante, propicia também a formação para cada nível de energia de um átomo de hidrogênio, por exemplo, de um conjunto de níveis muito próximos
correspondentes a o número de átomos de hidrogênio colocados próximos. Assim, se você tiver um certo número grande de átomos próximos, este número grande de átomos fornecerá exatamente um número grande de linhas, exatamente o mesmo número, que são a subdivisão de cada nível energético do átomo original. Ora, cada uma dessas subdivisões, repare que se você tiver um número como 5 átomos semelhantes um do lado do outro, muito próximos, você vai ter então a formação de faixas de energia para os elétrons, como as observadas na figura. Nível 1, por exemplo, para um nível energético mais inferior, um nível 2, então, para um nível energético acima, e assim por diante. Porém, imagine que você tivesse um número muito grande de átomos. Veja, se você tiver um número de Avogadro de átomos, você tem 10 elevado a 23, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Isso é uma coisa absolutamente corriqueira para sólidos. Portanto, você teria 6 vezes 10 elevado a 23 linhas para cada nível energético. Desta forma, cada uma desses grupos de linhas poderia ser enxergado como um contínuo de linhas de tão próximas que são essas 10 a 23 linhas, por exemplo, numa mesma faixa de valores em energia. Desta forma, obtém-se aquilo que se chama a teoria das bandas, ou seja, as faixas de energia que são resultado da subdivisão de cada nível energético de um átomo que compõe a sua estrutura cristalina, já que todos eles são colocados muito próximos uns aos outros. Há que se observar que, da mesma forma como entre o nível de menos 13,6 e o nível de menos 3,4 do átomo de hidrogênio, você não encontrará um elétron com uma energia intermediária, da mesma forma, você não encontrará elétrons em faixas proibidas. Você encontrará elétrons na faixa correspondente ao nível energético mais baixo, a uma outra faixa de linhas num segundo nível energético e assim por diante, mas você não encontrará numa faixa entre elas. Então, essas serão chamadas regiões proibidas, quando houver. São regiões em que você não encontrará elétrons com aquela particular energia, com aquele valor na faixa de energia dessa região proibida, ou seja, chamada então banda proibida. Essas bandas podem ser muito afastadas entre si ou pouco afastadas entre si. Podendo mesmo uma banda terminar e já se iniciar uma banda seguinte. Pode acontecer esse tipo de efeito. A banda mais alta que possui elétrons é chamada banda de valência. Ora, ela pode estar parcialmente ou talvez integralmente preenchida. Se ela estiver integralmente preenchida e não houver mais elétrons disponíveis, inicia-se então na banda seguinte uma banda que estaria então vazia, não conteria elétrons em nenhum estado energético desta banda acima. Se houver espaço, ou seja, se há níveis não preenchidos nesta chamada banda de valência, os elétrons poderão ganhar pequenas quantidades de energia e progredir de um estado para um estado um pouco acima. Não todos, mas apenas os que estiverem nos níveis mais altos, que encontrarão então um espaço vazio no nível energético seguinte e próximo.
Desta forma, estes elétrons seriam condutores, porque com pequenos campos elétricos você conseguiria movimentar elétrons, trazê-los para estados energéticos mais elevados e não haveria restrição, ou seja, esse estado energético um pouco acima está disponível para a ocupação por elétrons. Esses elétrons, então, conduzirão a energia para o sistema e, portanto, sensibilizados pela presença do campo elétrico, estarão aí tornando este material um bom condutor. No caso de não haver elétrons para fazer o transporte, ou seja, responder a campos elétricos moderados de uma maneira fácil, ou seja, não poderem adquirir pequenas quantidades de energia, porque não há estados disponíveis imediatamente acima, nestes casos você terá um material isolante. Efetivamente, se a distância entre uma banda de valência e a banda de condução for grande, a banda de valência estando completamente preenchida, você terá que aplicar uma grande energia, forçar com um campo elétrico bastante intenso, para aí sim fazer com que alguns elétrons passem para a banda de condução e aí propiciem uma resposta elétrica do material. Evidentemente, esse material que apresenta esta dificuldade de conduzir eletricidade é chamado um material isolante. E para que ele, então, responda eletricamente, você tem que romper a resistência dielétrica deste material e aí sim fazer com que alguns elétrons passem para a banda de condução. Portanto, este material é chamado isolante e tem características que a teoria clássica não conseguiria explicar. Ou seja, a própria distinção entre o que é isolante, condutor ou mesmo semicondutor não é satisfatória dentro da teoria clássica que estudamos anteriormente. Desta forma, estamos vendo que a teoria das bandas, que tem na sua natureza, no seu embasamento, a física quântica, apresenta explicações mais adequadas para fenômenos observados. Evidentemente, se a banda de valência, totalmente preenchida, está próxima, seu nível energético mais elevado, preenchido, está próximo do primeiro nível energético vazio da banda de condução de um certo material, se essa distância pode ser vencida com campos elétricos que não são pequenos, porém são de nível intermediário, não exigindo um campo elétrico tão intenso, este material será então um semicondutor intrínseco. Entre eles, você tem uma série de materiais que servem para a construção dos dispositivos que você utiliza na construção dos dispositivos computacionais. Efetivamente, temos, do ponto de vista pictórico, o seguinte quadro. Suponha que você tem uma banda de valência admissível, totalmente ocupada, e você tem uma faixa de valores de energia que não está ocupada. Nesta banda também admissível. Ora, isto faz um bom condutor, sem dúvida, porque há na primeira figura, à sua esquerda, há uma faixa de estados energéticos totalmente disponível e um pouco acima dos níveis energéticos totalmente preenchidos a temperatura zero, por exemplo. Então, você com a introdução
da temperatura e da consequente agitação térmica para o sistema cristalino, você propicia que haja elétrons que são então levados a um nível energético um pouco mais alto, sem que isso seja dificultado de forma alguma pela inexistência de estados disponíveis. Logo, na primeira das figuras à esquerda, você tem a representação pictórica das bandas referentes a um condutor. Da mesma forma, temos na segunda figura uma região que também está disponível, mas você não tem uma definição muito clara de onde se encerra a banda de valência e onde se inicia a banda de condução. Efetivamente, a banda de valência já é suficiente para prover elétrons condutores. Portanto, na segunda das figuras, você também tem um material condutor, só que não há a definição clara de uma faixa proibida de energias, de uma banda proibida. Então, há um contínuo de bandas permitidas aos elétrons. No terceiro caso, você tem uma representação pictórica de um isolante, ou seja, a banda de valência totalmente preenchida, encontra logo acima dela uma faixa proibida de valores de energia, depois da qual se inicia uma banda de condução que está, no entanto, vazia. Não há, portanto, elétrons disponíveis para fazer o trabalho de condução da energia elétrica, quando aplicado um campo eletromagnético, quando aplicado um campo elétrico, digo, moderado. Neste caso, você tem que romper esta banda proibida através da aplicação de um campo elétrico bastante intenso para mover alguns elétrons para a banda de condução e aí sim obter um efeito elétrico mensurável. Ou seja, a terceira figura da esquerda para a direita é correspondente a um isolante típico. Já o quarto desenho se refere a um material semicondutor, uma vez que o nível proibido é de amplitude moderada e, portanto, você conseguiria, mesmo pela agitação térmica, às vezes, ou seja, com aumento de temperatura, você já obterá uma quantidade apreciável de elétrons que poderão fazer a condução elétrica e, portanto, permitiriam a esse material se comportar parcialmente como um condutor. Mas a mais baixas temperaturas ele seria um isolante, essencialmente, exigindo campos elétricos mais intensos para que você conseguisse o efeito da condução elétrica. Os semicondutores não são usados apenas como semicondutores intrínsecos, evidentemente. O semicondutor apresenta algumas características que são muito importantes, mas ele será principalmente objeto de interesse da indústria de construção, de desenvolvimento de materiais para a computação por suas propriedades quando recebe ingredientes adicionais. Esses ingredientes são materiais que alteram em parte um pouco a estrutura cristalina do material. Pequenas deformações que são introduzidas nesse material e que, no entanto, tem um efeito muito importante na condução elétrica, principalmente. Além desta característica de um fenômeno, de um efeito que se chama de dopagem, a resistividade dos semicondutores diminui quando a temperatura aumenta. Isto é uma coisa peculiar, porque o aumento da temperatura permite o acionamento, a ativação, vamos dizer assim, de um conjunto de elétrons
que não estariam disponíveis para a condução elétrica e passam a estar disponíveis pela agitação térmica, e este efeito tem uma contribuição maior do que o efeito do aumento de colisões, ou seja, do espalhamento dos elétrons com a rede cristalina. Portanto, essa é uma propriedade curiosa de que a resistência dos semicondutores diminui com o aumento da temperatura. Ou seja, o efeito do número de elétrons aumentados supera o efeito do aumento que também ocorre do espalhamento dos elétrons pela rede cristalina. O efeito da dopagem tem exatamente o intuito de alterar a disponibilização de elétrons para a condução elétrica. Ora, se os semicondutores já têm por si sós propriedades muito peculiares e que despertaram o interesse da indústria, do fabrico, do desenvolvimento de materiais para circuitos elétricos, por exemplo, para a confecção de circuitos elétricos, toda a eletrônica que temos hoje, você então deve observar que há efeitos que são fundamentais, em cima dos quais foram desenvolvidas tecnologias e dispositivos que nós não vamos estudar em detalhe, mas vamos sim discutir os aspectos que seriam então os aspectos essenciais que permitem a posterior sistematização desses conhecimentos no detalhamento dos dispositivos obtidos a partir desta informação essencial. Que informação essencial seria esta? Seria exatamente o efeito de se introduzirem átomos diferentes da estrutura cristalina para alterar os níveis energéticos observados no material semicondutor. Ora, por exemplo, se você substituir na estrutura cristalina do silício alguns dos átomos, pode ser 1 a cada 1 milhão, por arsênio, por exemplo, isso altera um pouco as propriedades de condução elétrica deste material. Isto porque introduz entre a banda de valência e a banda de condução um nível intermediário de energia que terá então a possibilidade de servir de ponte de ligação entre a banda de valência e a banda de condução. Ora, num caso como arsênio em silício, estes níveis estão preenchidos com elétrons. Ora, se estão preenchidos com elétrons, eles são facilmente doadores de elétrons para a camada de condução. Ou seja, eles são um nível que está entre a banda de valência e a banda de condução, logo, a distância em energia é menor do que a distância da banda de valência até a banda de condução, ou seja, é mais fácil obter a condução com pequenos incrementos de temperatura, porque isso, a agitação térmica propicia a passagem de alguns elétrons para o nível energético acima de banda de condução disponíveis e, consequentemente, você obtém a condução elétrica com menos campo elétrico, o que é um efeito importante, ou seja, você facilita a condução elétrica. Estes são, então, chamados os materiais dopados com a carga do material condutor, sendo, evidentemente, a carga negativa, que é o elétron, e, explicitamente, este é um semicondutor cuja dopagem permite que ele seja, então, um semicondutor do tipo
N, onde N significa que as cargas são negativas, as cargas que estão conduzindo. Ora, no caso de você ter um nível de energia intermediário entre o topo da banda de valência e o início da banda de condução, você ter um nível intermediário que seja um nível receptor, na realidade, você vai permitir que esse mesmo processo, ou seja, uma agitação térmica, correspondente ao do exemplo anterior, a agitação térmica propiciará a passagem de alguns elétrons deste nível do topo da banda de valência para o nível imediatamente acima, criado e que está recebendo elétrons, mas que não é um nível de condução, ou seja, é um nível energético intermediário e que produz dois efeitos. Primeiramente, estes elétrons mais agitados, energeticamente acima do nível do topo da banda de valência, estão então em condições de propiciar condução elétrica, realmente. Mas também é verdade que a ausência dos elétrons na banda de valência propicia um efeito que é um efeito curioso e que é denominado de condução por buracos. Ora, o buraco deixado pelo elétron na camada de valência, ele pode ser entendido como sendo um íon de sinal contrário, ou seja, é como se você tivesse então uma carga que foi desbalanceada daquela banda de valência e que, portanto, se corresponde também ao campo elétrico. Efetivamente, a noção de buracos nada mais é, evidentemente, do que o fenômeno que se observa, por exemplo, quando pessoas dispostas em fila produzem um efeito cooperativo de que uma a cada vez dá um passo à frente. Ora, forma-se um espaço entre uma pessoa e a pessoa seguinte. Essa é uma lacuna. Quando esta pessoa seguinte anda um passo à frente, a lacuna se deslocou na direção contrária. Evidentemente, todas as pessoas estão dando um passo à frente. E, no entanto, a lacuna se desloca para trás na fila de pessoas. Este é o efeito, do ponto de vista qualitativo, que acontece exatamente com a saída de um elétron para um estado receptor no nível intermediário e a consequente produção de uma lacuna, que é, então, o buraco na camada de valência. Esses condutores passam a ser denominados, nesse caso, semicondutores do tipo N. Perdão, os semicondutores do tipo N o são quando se refere, então, à carga negativa como sendo a condutora. Nesse caso, você terá semicondutores do tipo P, uma vez que a carga responsável seria, então, a carga do buraco, que seria uma carga de sinal contrário, consequentemente positiva. Pictoricamente, podemos, então, ver o que acontece em cada um desses casos. Tanto no caso do semicondutor tipo N, como vemos na figura à esquerda, como é o caso também, análogo, do semicondutor do tipo P, na figura à direita. O caso do semicondutor do tipo P é a situação que acontece quando numa estrutura cristalina, como de um cristal de silício, você substitui alguns dos átomos de silício por átomos de gálio. Ou seja, a substituição por uma impureza ou por uma outra impureza, devido à maneira como esta
impureza, ou seja, este átomo que está sendo substituidor do átomo anterior na estrutura cristalina, a maneira como esse átomo vai se ligar aos vizinhos na estrutura cristalina, vai então propiciar um estado de sistema que tem um nível de energia receptor ou fornecedor de elétrons na estrutura do semicondutor, na estrutura das bandas do semicondutor. Como exemplo, considere a seguinte situação: a quantidade de elétrons livres no silício puro é aproximadamente 10 elevado a 10 elétrons por centímetro cúbico. Isso para temperaturas próximas da temperatura ambiente, aproximadamente 300 Kelvin. Se um átomo de silício, a cada 1.000.000 deles, for substituído por um átomo de arsênio, qual seria então a concentração de elétrons livres por centímetro cúbico? Observe, para responder a essa questão, que a massa específica do silício é de 2,33 gramas por centímetro cúbico e a massa molar, que também é necessária, é de 28,1 gramas por mol. Ora, na estrutura do silício foi então substituído 1 a cada 1.000.000 de átomos de silício pelo átomo de arsênio. A concentração de átomos de silício por unidade de volume pode ser obtida a partir da densidade, isto multiplicado pelo número de Avogadro e dividido pela massa molar, evidentemente. A seguir, multiplicando por 10 elevado a menos 6, nós obteremos o quê? 1.000.000º desta quantidade. Você então terá a concentração de arsênio e, consequentemente, como se trata de um elétron livre por átomo de arsênio, você terá então o número de elétrons adicionado ao total. Observe então que isto resulta num número de aproximadamente 5 vezes 10 elevado a 6 elétrons por centímetro cúbico. Observe então que você tinha um certo número de elétrons livres, que era 10 elevado a 10, e você passa a ter então um número que pode ser muitas ordens de grandeza maior. Ou seja, a disponibilização, por vezes, de pequenas quantidades de material como uma impureza adequada, pode aumentar em várias ordens de grandeza o número de elétrons disponíveis para a condução elétrica. Em particular, neste caso, aumenta em 5 milhões a quantidade de elétrons de condução. A mera substituição de 1 a cada 1.000.000 de átomos de silício por 1 de arsênio. Outro efeito de grande importância e que, de uma certa forma, complementa a noção relativa à condutividade elétrica é um efeito que adquire a cada dia maior importância, inclusive pelo desenvolvimento de tecnologias associadas e que fazem uso, na realidade, da supercondutividade. É exatamente um efeito observado de que, abaixo de uma certa temperatura, propriedades elétricas surpreendentes foram notadas já no início do século XX. Então, notavelmente, em 1911, Kamerlingh Onnes conseguiu atingir uma temperatura de menos 269 graus Celsius, ou seja, 4,2 graus Kelvin, e observou que o gás hélio se liquefazia, ou seja, obteve então hélio líquido.
Obtida esta temperatura, ele foi capaz de fazer experimentos que surpreenderam de uma certa maneira, porque havia então uma curiosidade muito significativa no sentido da compreensão do que aconteceria com a redução de temperatura e, consequentemente, a diminuição para um patamar quase nulo de agitação térmica de um material qualquer. O que aconteceria quando tal sucedesse? E observou-se que nesta temperatura, em temperaturas abaixo da chamada temperatura crítica, acontece um fenômeno muito importante no que se refere à condução elétrica e que surpreende, porque a resistividade elétrica desaparece. Passa a haver condução elétrica sem gasto de energia por efeito Joule. Ou seja, não existe aquecimento do material. O material poderia permanecer conduzindo corrente elétrica para sempre sem que fosse gerada nenhuma dissipação por calor. Isso a temperaturas muito baixas. Logo, esse fenômeno é um fenômeno que só poderia realmente cuidar de algo que não havia sido ainda discutido. Não poderia ser abrigado pela teoria clássica e muito menos pelo que se sabia até então de conceitos ondulatórios da matéria, não no início do século XX. Portanto, esse fenômeno da supercondutividade tem implicações tecnológicas recentes muito importantes e o grande objetivo nesta linha nos últimos tempos, naturalmente, tem sido a obtenção de supercondutividade a temperaturas elevadas, ou mais elevadas que se consiga, para que se possa, então, produzir o uso de dispositivos elétricos sem consumo de energia. Isso seria, então, o efeito visível do uso dessas tecnologias que fazem uso da supercondutividade a altas temperaturas. Efetivamente, você tem experimentos em que anéis supercondutores já conduzem energia elétrica, ou seja, conduzem eletricidade há muitos anos e absolutamente sem perda significativa. Ou seja, essas correntes estacionárias podem persistir por muito tempo. Efetivamente, em tecnologias não tão incomuns, como é o caso de ressonância magnética, você observa que os campos produzidos são efetivamente de intensidade elevada, para que se possa produzir a imagem na ressonância magnética, e é importante que se tenha, para que a pessoa possa então ser submetida a esse exame, evidentemente que o dispositivo como um todo, ou seja, o aparelho de ressonância magnética, ele não pode sofrer de superaquecimento, sob pena de realmente pôr em risco a própria pessoa que está fazendo o exame. Ora, o que se faz é então gerar com fios condutores, você ter esses fios condutores resfriados à temperatura de hélio líquido e, consequentemente, este material ficando supercondutor, ele permite então que o aquecimento dos fios seja reduzido durante o tempo de exame e, consequentemente, diminui também o risco da exposição do próprio paciente a esse tipo de equipamento. Esta representação gráfica que temos na figura é, essencialmente, uma transcrição, vamos dizer assim, da observação experimental do que sucede
com o mercúrio, ou com a resistividade elétrica do mercúrio, a temperaturas que diminuem sucessivamente, aproximando-se da temperatura crítica para o caso do mercúrio. No caso, então, a resistividade cai a zero, basicamente, na vizinhança de 4,2, 4,3 graus Kelvin, e, portanto, este resultado levou à necessidade de um estudo sistemático que demorou décadas para prover uma teoria que efetivamente responde de maneira adequada ao que se observa experimentalmente. Esta teoria, chamada teoria BCS, em homenagem, evidentemente, aos seus autores, contemporâneos todos, e trabalharam em conjunto, propôs que o fenômeno novo, que não havia sido contemplado anteriormente e que poderia fornecer uma explicação para o que se observava, era exatamente uma interação que não tinha sido ainda produzida em laboratório e que era exatamente a formação de pares de Cooper, o mesmo Cooper da teoria BCS. Estes pares, então, seriam surpreendentemente, vamos dizer assim, formados por elétrons com o seu identificador de spin contrários. Ora, sabemos que o elétron é uma partícula que tem spin, e esse spin, que a gente denomina como spin meio, esse spin, escolhido qualquer eixo Z, e feita uma medição do spin do elétron, ele só poderá ser encontrado em spin meio ou menos meio. Ora, os pares de Cooper são formados exatamente com a junção, a aproximação de elétrons em estados de spin contrário, que, diferentemente de fornecerem uma ocupação de um estado e inibindo a presença de outros elétrons nesse estado, ao contrário, eles se juntam e formam como se fosse uma partícula de spin nulo. Então, surpreendentemente, os pares de Cooper têm um comportamento semelhante ao de bósons. Bósons, como vimos anteriormente, são partículas que podem todas ficar no mesmo estado energético, por exemplo, sem restrições de números quânticos. Ora, desta forma, você poderia ter todos esses bósons, que são, na verdade, pares de elétrons, no estado energético de energia mais baixa, sem que isso conflitasse, o que era uma surpresa, certamente, até a década de 50 desse século XX. Desta forma, todos os elétrons poderiam se mover conjuntamente, sem problemas, e você teria apenas uma restrição. Esta condução elétrica seria interrompida, seria alterada efetivamente se os pares se desfizessem. Se os pares se desfizerem, o que acontece efetivamente na presença de uma quantidade de energia suficiente, que não é tão grande, mas como estamos tratando de temperaturas abaixo da temperatura crítica de cada material, ou seja, são sempre temperaturas muito baixas, apesar de o objetivo da tecnologia atual é obter supercondutividade a temperaturas cada vez mais altas, na prática, estas temperaturas são efetivamente bastante baixas ainda e, consequentemente, os pares de Cooper podem ser desfeitos e aí sim se desfaria a base na qual repousa a supercondutividade, que é exatamente a possibilidade de todos os elétrons poderem estar em estados de energia muito baixa conjuntamente, por serem, na realidade, muitos pares de Cooper neste nível mais baixo de energia. Como exemplo,
Calcule, então, a predição para a lacuna de energia supercondutora, que é, então, a energia de dissociação dos pares de Cooper, para o mercúrio, cuja temperatura crítica é de 4,2 Kelvin. Ora, isto requer, essencialmente, o cálculo da temperatura dentro da expressão anterior, ou seja, 3,5 vezes a constante de Boltzmann, vezes a temperatura crítica observada para este material especificamente, que é o mercúrio. E, portanto, vemos que uma energia da ordem de 1 milielectronvolt já é capaz de dissociar os pares de Cooper. Então, daí uma grande dificuldade de se conseguir efetivamente um efeito supercondutor a altas temperaturas.